Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Marcos Queiroz, pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Silvia, aqui na zona leste da cidade de São Paulo, e atendendo ao convite do irmão Paulo César, presidente da União Masculina Missionária da nossa Associação das Igrejas Batistas na zona leste de São Paulo, nós estamos aqui nesta ocasião para falar aos homens da nossa associação, e não somente aos homens, mas também a todos os irmãos e amigos que terão acesso a este vídeo. Antes de ler um texto da Palavra de Deus que vai fundamentar nossa fala nesta ocasião, eu quero orar com você, eu quero louvar a Deus pela sua vida e juntos entregarmos a Deus esse momento de reflexão. Por gentileza, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, Pai querido, louvado e exaltado seja o teu nome. Muito obrigado a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando sobre a tua palavra e compartilhando esta palavra com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com pessoas diversas que terão acesso a ela, e que o teu Espírito Santo possa nos instruir, possa nos ensinar e possa promover as mudanças necessárias que nós precisamos experimentar para termos uma vida que agrade ao Senhor. Que o Senhor seja conosco, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e amigos e irmãs também, o tema a nós proposto nesta ocasião para a nossa reflexão é o seguinte: o que mudamos quando não queremos mudar? O que mudamos quando não queremos mudar? Nós estaremos refletindo sobre este tema, sobre este assunto, e eu quero aproveitar para ler com você neste momento o texto que eu entendi ser pertinente para esta ocasião. Então, se você estiver com a sua Bíblia ou tiver acesso à Palavra de Deus, você pode abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se não, acompanhe comigo a leitura aqui na minha versão, que diz o seguinte. É um texto muito conhecido de todos nós. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vou repetir. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Para falar sobre esse assunto, nós temos que entender, queridos, o sentido, o significado de mudança. E quando nós falamos de mudança, nós precisamos entender que mudança não é o simples fato de tirar um objeto de um lugar e colocar em outro. Quando nós falamos de mudança, nós também não estamos falando daquilo que muitos de nós já experienciou na nossa vida, que a mudança de um endereço, pega-se um montão de coisas, de objetos que a gente tem e leva-se para um determinado endereço, e a gente conhece isso como mudança. Mas eu quero pensar com você em mudança no sentido de transformação, de caráter. Eu quero pensar com você em mudança como algo que vai além daquilo que eu acabei de falar anteriormente. Mudança é metamorfose. Mudança é alteração de atitude, de comportamento. Mudança é transformação de conduta e de caráter. É nessa perspectiva que eu quero pensar com vocês nesta nossa reflexão. E avançando nela, eu quero também trazer a memória dos irmãos ou relembrar a cada um de nós que quando há mudanças na nossa vida, nós somos impactados no aspecto pessoal, impactados no aspecto familiar. A mudança também pode acontecer na nossa vida no âmbito profissional. Nós estamos agora num contexto de pandemia e quantas pessoas perderam o emprego? Uma mudança exterior que afeta muitas pessoas. Mudança no aspecto profissional. E também nós temos a consciência e a necessidade de experimentarmos uma mudança no aspecto espiritual. E prosseguindo um pouco no nosso raciocínio,
quais as implicações de mudanças na nossa vida? O que as mudanças podem promover? É fato, irmãos, que nós, de uma forma geral, nós somos resistentes às mudanças. Nós temos dificuldades para assimilar mudanças em nossas vidas, ainda que elas sejam necessárias. Por conta de quê? Porque a mudança, muitas vezes, ela pode gerar medo, incerteza, insegurança, conflito, insucesso, fracasso. Então, isso acaba corroborando e contribuindo para que a gente tenha resistência à mudança. Mas vamos pensar também em mudanças de uma forma positiva e observar de uma forma otimista também. Mudança pode implicar também, queridos irmãos, em novas oportunidades, novos desafios, novos aprendizados, novos relacionamentos e estabelecimento de novos paradigmas. Então, nós devemos encarar e ver as mudanças não somente pelo aspecto negativo, mas também pelo aspecto positivo. Outra coisa que é importante a gente considerar relacionada a esse tema de mudanças é saber o que precisa mudar. Precisamos ter esta consciência e saber que nem tudo necessariamente precisa ser mudado. Há muitas coisas que nos dão solidez, que são alicerces nas nossas vidas e que necessariamente não precisa ser mudado. Mas, para promovermos e experimentarmos mudança, há algo muito importante que precisa ser considerado. Nós precisamos ter conhecimento para promover mudanças, senão nós podemos fracassar em muitas mudanças que a gente almeja promover e experimentar na nossa vida. As mudanças, elas devem ser, meus irmãos, eficazes e eficientes, e elas devem promover o bem das pessoas. Precisamos ter esta consciência como servos de Deus que somos, de que as mudanças necessariamente não precisam gerar somente conforto para nós, e nós não devemos ser individualistas. Precisamos pensar também nas pessoas que nos rodeiam, que estão ao nosso redor, na nossa família, na nossa igreja, na nossa comunidade. Ela tem que gerar resultados positivos, impactos positivos. Ainda sobre mudanças, é importante lembrar que mudanças, queridos, elas acontecem de forma interna e também ela tem os fatores externos. Então, um exemplo de mudança interna, uma mudança de comportamento, de hábitos, e que às vezes nós precisamos experimentar, principalmente à luz da palavra de Deus. Uma mudança externa, eu acabei de citar momentos atrás, essa pandemia que nós estamos enfrentando. Ela veio de forma inesperada e afetou a todos. Hoje nós estamos no isolamento social, quarentena prolongada, mantendo o distanciamento das pessoas por uma questão de proteção, usando máscaras e tantos outros cuidados que nós estamos precisando adotar por conta dessa mudança externas. Quero ainda destacar, relacionado a mudanças, que há mudanças em nossas vidas que dependem de nós, irmãos. Há mudanças em nossas vidas que dependem de outras pessoas. E há mudanças em nossas vidas que dependem da ação de Deus na nossa vida. Por isso, nós precisamos estar em comunhão com Ele. Nesse sentido, é importante a gente reconhecer a necessidade, conforme eu disse, de estarmos em comunhão com o Senhor para experimentarmos as mudanças e promovermos as mudanças que Deus quer que nós as promovamos a partir do nosso contato com Ele por meio do Evangelho de Cristo. O Evangelho é um instrumento de mudança na vida das pessoas, na vida da sociedade, e nós precisamos ter consciência disso. Nesse sentido, meus irmãos, eu quero avançar um pouquinho no nosso raciocínio, nesta nossa reflexão, e pensando com você, à luz da Bíblia, esse aspecto da mudança.
E aí, para facilitar o nosso entendimento, eu elenquei aqui 4 estágios que o ser humano experimenta e sofre mudanças. O primeiro deles, eu o chamei de perdição. O que significa isso? Significa que o homem sem Deus está perdido e o destino dele é o inferno. Romanos capítulo 3, versículo 23, a palavra de Deus nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O estágio em que o ser humano se encontra longe de Deus é o estágio da perdição. Depois nós, nesse contexto de mudança, nós temos um segundo estágio, que eu o coloquei aqui como o estágio da salvação. O homem recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e ele é salvo por Cristo. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O terceiro estágio é o estágio que nós teólogos chamamos de glorificação. Santificação. O homem salvo por Cristo, antes de ir para o céu, ou de Cristo voltar para nos levar, ele deve desenvolver uma vida de santidade. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O estágio da santificação é um processo que deve ser desenvolvido pelo homem, pelo servo de Deus, pela serva de Deus salva. E depois eu coloquei o quarto e último estágio, que é o estágio da glorificação. O homem salvo por Cristo na eternidade terá o seu corpo transformado. 1 João 3, versículo 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Eu elenquei esses 4 estágios como aspectos de mudança, da perdição para a salvação, da salvação desenvolvendo o processo da santificação, da santificação para o estágio final da glorificação. Mas o que eu quero destacar, com base no texto que eu li no início dessa nossa reflexão, é que a maior experiência de mudança que o ser humano pode experimentar, meus irmãos, é a transformação da sua vida, é a conversão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é promovida por meio do Espírito Santo, que nos converte, que nos transforma e que nos leva de volta a Deus. Essa transformação é metamorfose, é metanoia, é mudança de mente que gera salvação, que nos conduz a experimentarmos o processo da santificação até o processo final da glorificação, da nossa transformação na eternidade. Mas o que é necessário, então, para que o ser humano possa experimentar essa transformação, essa metamorfose, essa mudança? Aí eu volto para o texto inicial que eu li com os irmãos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Porque assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. Porque assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Para que esta mudança, essa transformação na vida do ser humano e na vida da pessoa possa ocorrer, ela precisa estar em Cristo. É Cristo que gera a salvação, é Cristo que gera a transformação, é Cristo que gera a metamorfose, a conversão. Não é o fato de estarmos na igreja, não é o fato de sermos batistas, não é o fato de termos uma religião, não é o fato de havermos nascido num lar evangélico, não. O que gera a metamorfose, a transformação e a mudança no coração, na mente de cada ser humano é o estar em Cristo. Eu preciso estar em Cristo para que o Espírito Santo de Deus promova as mudanças que Deus quer
e deseja fazer na minha vida, na sua vida. E é interessante observar que a partir desta mudança, dessa transformação, com a ação do Espírito Santo, a gente passa a desenvolver um comportamento e um modo de viver que agrade a Deus. Avançando um pouquinho mais, eu quero pensar com você que nós, como servo de Deus, como salvos, que já passamos, que saímos da perdição para a salvação, que entramos na salvação, estamos no processo da santificação até a glorificação, nós precisamos, na nossa caminhada de fé, romper diariamente com o pecado. Mesmo porque a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 6, versículo 4, que nós precisamos andar em novidade de vida. E esta novidade de vida, irmãos, está relacionado à nossa ruptura diária com o pecado. E isso implica, queridos irmãos e amigos, a disposição de cada um de nós em termos uma disciplina consciente para buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E Paulo vai nos dizer em Colossenses capítulo 3, versículos 2, pensar nas coisas que são do alto, buscar as coisas que são do alto. E isso nos remete também, meus irmãos, a um texto muito conhecido de todos nós, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, aonde o apóstolo Paulo vai nos dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma frase muito conhecida da maioria de nós, atribuída a Mahatma Gandhi, na qual se diz: seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. A mudança na vida do cristão, do servo de Deus, ela acontece a partir da transformação que é gerada em nós pela ação do Espírito Santo. E ela acontece a partir da nossa mente. Veja o que Paulo diz aqui em Romanos 12, versículo 2. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa transformação em nós não é gerada por nós mesmos, é pela ação e intervenção do Espírito Santo em nossa vida. Você quer experimentar mudanças? Quer promover mudanças? Você deve desenvolver uma vida de culto a Deus. Apresentar-se a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável. Significa desenvolver uma vida que glorifica ao Senhor, uma vida devocional ao Senhor. Eu quero concluir esta rápida reflexão, voltando à nossa questão inicial. O tema da nossa reflexão é: o que mudamos quando não queremos mudar? Eu queria dizer aos irmãos que nós não mudamos quase nada quando nós não queremos, porque as mudanças passam não só pelo conhecimento, mas também pela nossa vontade. E muitas vezes nós somos vítimas de mudanças externas, mas também nós podemos promover mudanças a partir do nosso interior. Mas o mais importante nesse contexto de mudanças, meus irmãos, é que nós sofremos o impacto. Então nós temos que promover mudanças a partir do nosso conhecimento e do nosso relacionamento com Deus e com a sua palavra. Portanto, as mudanças passam, queridos, pela nossa vontade em querer mudar, pelo nível de conhecimento em relação às mudanças e a aceitação delas ou não. Mas nós não podemos abrir mão nunca da ação de Deus na nossa vida. Porque a palavra de Deus vai nos dizer em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Inclusive, com, sem ou no meio das mudanças. Nós dependemos de Deus e Ele é o Senhor da nossa vida e Ele está sempre conosco. Por isso, se você quer experimentar mudanças, promover mudanças, busque a Deus em primeiro lugar, pois Ele está sempre com você. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.